Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Olha, o vídeo de hoje, vou fazer um vídeo para vocês aqui, não vou fazer muita enrolação, tentar fazer um vídeo sem cortes. Vou falar para vocês algumas situações que nós passamos aqui em Portugal nesses 3 anos, que foram complicadas, situações assim, realmente assim, bem difíceis, né, que nós passamos. Mas como eu falo sempre para vocês, nós fizemos a escolha de imigrar para Portugal para vivermos aqui, sabendo de muitas coisas que poderiam acontecer e aconteceram, né? A gente não queria que acontecesse certas coisas, mas aconteceram. Como falei no último vídeo, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Perdemos pessoas no Brasil, claro, parentes. A gente sabe, pessoal, a lei da vida, né? A lei da vida é essa. Por isso que a gente tem que aproveitar, pessoal, sempre os momentos em família. Sabe, tipo, um momento feliz, pessoal, tem que ser eternizado. Por isso que eu digo, sempre dê valor, né, às pessoas, aos amigos de verdade, né. Pois então, assim, algumas situações que nos fizeram, né, ficar meio baqueados aqui em Portugal. A primeira situação foi um golpe que a gente sofreu, que a gente levou assim que a gente chegou aqui em Oliveira de Frades, que é vamos dizer, uma vila, bem, aqui ao lado de Vouzela, onde a gente ficou num quarto, onde a gente conseguiu esse contato desse casal, é, por, pelo, por algum grupo, acho que a Karen conseguiu no Facebook. Só que, pessoal, assim, no começo foi tudo mil maravilhas, a gente foi pra casa lá, deles lá, a gente combinou com eles que pagaria apenas o quarto e a gente partilharia a cozinha, o banheiro, tudo assim, por 200 euros. Na primeira semana, a segunda semana, pessoal, foi muito tranquilo, que a gente estava morando lá, só que depois começaram a acontecer coisas e, sabe, eu não desejo a ninguém, porque a gente estava recém, né, começando a nossa vida aqui em Portugal. E eles, pessoal, por maldade mesmo, pessoas maldosas, porque eles também fizeram isso com outras pessoas e depois eu fiquei sabendo, né? Pessoas que depois ficaram próximas a gente, né? Amigos nossos, vamos dizer assim, mais amigos meus do que da Karen, né? Porque eu jogava até bola com um deles, né? Uma dessas pessoas que acabou também ficando em maus lençóis, digamos assim, porque esse casal, um português e uma brasileira, eles, pessoal, começaram a desligar o gás, a esconder talheres, desligar a luz, botar som alto na casa. Ele, sabe, usava algumas coisas que eu não gosto, né? Algumas coisas ilícitas, né, no caso. E assim, pô, tipo, e no começo não demonstravam nada disso, mas depois começaram a fazer essas coisas para que a gente fosse desanimando de ficar ali. Mas nesse tempo, graças a Deus a gente conseguiu, né? A nossa casa, onde a gente ficou quase 3 anos, eu, a Karen e o José, e depois o Davi. Mas assim, foi um tempo complicado pra gente, porque a gente estava aqui, pessoal, eles chegaram a nos ameaçar até entregar a gente na GNR, sendo que a gente estava já tranquilo com a documentação, tudo encaminhado. Eu estava trabalhando de contrato, a Karen também já estava trabalhando no restaurante. E assim, foi um começo difícil, porque a gente estava assim, a gente veio para cá preparado, mas a gente não veio preparado para ser, assim, vamos dizer assim, enganado, né? No começo, ser maltratado. Então, assim, ó, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, é algo que a gente passou, que a gente sofreu assim no começo, que assim, olha, eu acho que ninguém deveria passar por isso, mas eu sei que muitas pessoas, até mesmo portugueses, né, que nos acompanham aqui, que migram, e que são imigrantes, né, no caso que imigraram e voltaram, já passaram por situações também parecidas, até no último serviço que eu trabalhei, um português, muita gente boa, ele falou que migrou para a Suíça, ele foi para trabalhar com portugueses mesmo, mas só que ele falou que chegando lá ele foi muito maltratado, ficaram sem pagar ele por quase 2 meses, enrolaram ele veio para cá praticamente sem nada, que ele imigrou pensando que ia fazer um dinheiro, um tempo ali com um contrato, chegou lá não era muito do que prometeram para ele, e sabe, ele falou essa situação, até comentei no nosso caso para ele também, ele falou que, cara, como pode ter pessoas que fazem isso, né? Tipo, se aproveitam da fragilidade das pessoas. E assim, pessoal, são situações, né? Como um exemplo, esse português que trabalhou comigo lá na empresa, ele foi enganado pelos próprios compatriotas. Eu, no caso, e a Karen, nós somos, vamos dizer assim, enganados também por uma compatriota nossa e por um português. Mas como eu digo, pessoal, a maldade não tem nacionalidade. A pessoa maldosa, a pessoa má, é de qualquer lugar do mundo. Onde você for, você vai ter pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que vão te estender a mão e pessoas que vão te dar rasteira.
Nesse caso a gente sofreu, né, no começo, mas assim, foi também algo assim que a gente se fortaleceu, porque eu falei pra Karen, porque tipo, nem todo mundo é igual a eles, sabe? E assim, tem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar do mundo, no Brasil, Portugal, Estados Unidos, pessoas que vão querer tirar vantagem de você, te cobrar para tirar um documento, cobrar para isso, cobrar para aquilo. Eu penso o seguinte, se você fizer o bem volta para você. Faça o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, porque a lei do retorno é certa. Se aqui na Terra a lei do homem não funciona, mas a lei de Deus tarda, mas não falha. Uma hora volta, né? O que você fizer de bom volta, o que você fizer de mal também volta. Outra situação que aconteceu conosco foi bem também assim complicado, porque envolveu mais agora no lado profissional. Foi na época onde eu trabalhei no meu primeiro emprego. Eu estava assim, pessoal, não foi nem um tempo assim que eu fiquei desempregado, praticamente foram horas. Mas só que no meu primeiro emprego, aqui em Portugal, onde eu fiquei na mesma empresa depois durante 11 meses, assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha algumas propostas de emprego e eu escolhi qual que eu queria. Vamos dizer assim, eu escolhi, né, que estava ali 4, 5 propostas, eu fui atrás daquela que me pareceu mais vantajosa na época, nem pelo lado financeiro, a gente está pensando mais pelo lado assim de proximidade do trabalho e carga horária por causa do José, né, porque na época, quando a gente chegou aqui, a escola não estava funcionando ainda, o José só começou na escola em agosto ou setembro, acho que foi setembro. Porque a gente chegou aqui, pessoal, no finalzinho de abril para maio, né? É 28 de abril. Aí, pessoal, eu nessa empresa, eu fui trabalhar, né, como, posso dizer assim, um faz tudo. Trabalhava numa carrinha e controlava, tipo, a chegada das peças, né, tampo de cozinha, peça grande, de pedra, pessoal, mármore, com a Manitou, né? E eu, no meu 14º dia na empresa, sendo que no outro dia seria, vamos dizer assim, o dia para encerrar o contrato, eu acabei fazendo uma besteira lá, quebrando digamos assim, uma produção do dia da semana que seria enviado para fora, para, acho que é Bélgica, salvo engano. É Bruxelas na Bélgica, exato. E acabou o pessoal que daí a empresa, o pessoal que tinha que fazer aquela produção teve que trabalhar no sábado. Isso era na sexta-feira. Eles iam fazer o quanto antes ali para acabar até o final do dia. Só que o pessoal daí acabou que eu derrubei as peças. O complemento, né, das peças, no caso a parte de baixo, tudo. Era uma carga muito valiosa. E eu fui mandado embora. Aí, pessoal, naquele momento ali, foi perto do meio-dia. Olha, eu já sabia que esse não ia ficar na empresa. Essa empresa aqui depois eu voltei, tá? Cabe ressaltar isso. E eu fui para casa, pessoal, já desempregado, porque me chamaram no final do dia, no final do expediente, falaram, nossa, a gente não vai continuar contigo, por esse fato, isso e aquilo, e a gente decidiu não continuar. Ok, aceitei tranquilo. Pessoal, na mesma hora que eu saí dali, cheguei no Peugeotzinho, peguei o telemóvel, já liguei para uma empresa na fábrica de frangos, ali em Oliveira de Frades, para o RH deles. Já tinha uma entrevista marcada para o sábado de manhã, no outro dia, já agendei, que falei assim, eu vou amanhã, eu quero trabalhar, pessoal, eu vou andar embora na sexta-feira, meu 14º dia, digamos assim, de contrato, que era experiência. E, pô, e assim, eu, eu fiz por merecer, digamos assim, né? Não fui tão, vamos dizer, atento, porque eu fiz a besteira de não passar a cinta na carrinha e as peças foram tudo pro chão. E aí mesmo, pessoal, nós estamos há pouco tempo aqui em Portugal, isso aí foi logo em seguida a gente ter saído lá da casa do casal que nos enganou, lá em Paredes de Gravo, que pertence ao Oliveira de Frades. Foi assim uma coisa, na mesma semana, no final da semana aconteceu a outra da dispensa, aí tu imagina, a cabeça do cara fica ruim, pessoal. Ainda bem que no caminho, ó, eu confesso pra vocês, fui pra casa chorando, pensando que merda que eu fiz, cara, que besteira, velho. Esqueci de passar a cinta, pá, velho, o caminho inteiro pensando naquilo e sendo que vamos dizer, 14 dias foram perfeitos, tranquilo, só que daí ali eu vacilei feio e fui mandado embora. Só que, ó, lado bom, Deus é justo, pessoal, Deus é justo, porque nesse tempo que eu fiquei lá na empresa, nessa primeira empresa, nesses 14 dias, digamos assim, eu fiz muita amizade. Eu sou o pessoal, quem me conhece sabe, eu sou assim, ó, de conversar, de, pô, interagir. Olha, eu sou falador mesmo, eu sou falador. Eu falo bastante aqui nos vídeos. Eu digo que o vídeo vai ter 10 minutos, chegar lá o vídeo tem 20. É porque eu falo muito. E assim, é uma forma, né, pessoal, da gente se comunicar. Porque se tu vamos dizer, tem o que falar, tu gosta de falar, tem que falar, pessoal. Tu não pode ficar inibido, sabe, ficar com vergonha, porque foi isso que me fez voltar para a empresa. Porque o chefe lá da produção, eu gostava muito de conversar com ele sobre futebol,
cara doente, benfiquista doente. Pô, e eu falava, pô, eu torço lá no Brasil pro Avaí, aqui, sou acadêmico de Viseu. Aí ele falava, nossa, tu tem que ser benfiquista, o Benfica é o melhor, não sei o quê. Aí o pessoal, não, eu sou acadêmico aqui, eu gosto do acadêmico de Viseu. E aí o pessoal ficava aquela brincadeira, e quando rolava um jogo do Benfica, eu já sabia a escalação do time, já sabia quem que ia jogar, eu sempre conversava com ele lá, o pós-jogo, foi no ano que o Benfica foi campeão. Aí foi assim, pessoal, foi muito legal, porque eu interagia muito com ele e com os irmãos dele também, e a gente conversava bastante, né? E ele era um chefe, ele era um chefe, né? É um chefe ainda lá da parte da produção, tem outros dois irmãos que também são chefes lá na empresa, e, pô, conversava com os três, dava muito bem. Quando tinha jogo do Guedoff, eu ia assistir os jogos, pessoal, ali, porque também tinha um amigo meu, que até hoje é zagueiro, zagueiro, né, defensor do Guedoff. Aí eu ia lá ver o jogo também, conversava, pessoal, em 14 dias eu fiz muita amizade ali, e talvez tenha sido isso que me fez voltar, porque no sábado de manhã eles foram todos trabalhar de novo. Todo mundo que fez aquele trabalho durante a semana, na sexta, até sexta-feira, no sábado eles tiveram que ir para comprar, para fazer uma parte do que eu quebrei na sexta, e o RH também funcionou. Aí, pessoal, no sábado de manhã que eu tinha entrevista na fábrica de frango, o RH da empresa, que eu tinha sido mandado embora na sexta-feira anterior, no dia anterior, me retorna a ligação, me liga assim, na hora eu peguei o telemóvel, eu falei assim, ô cara, estão me ligando RH, será que estão querendo me cobrar? Eu não tenho dinheiro para pagar isso aí tudo, foi uma baba, foi um dinheiro muito bom. Daí a cara assim, atende, para de ser tolo. Aí eu fui lá, atendi, eu falei com, oi, tudo bem? Fulana. Ela assim, oi Samir, tá tudo bem contigo? Assim, olha, podia estar melhor. Ela assim, olha, então eu tenho uma notícia boa para te dar. Ela falou, o chefe tal, lá da produção, sabe, onde tu virou lá as peças, ele sensibilizou, ele falou que ia te dar uma segunda chance. Mesmo ele não era meu chefe, eu pegava as peças lá com ele para levar na parte do pessoal que fazia todo o acabamento, né? Mas ela falou, ele sensibilizou com a situação e falou com o doutor é o chefe, dono, e achou injusto como tu foi mandado embora, tu não tinha tanta experiência assim, e ele quer que tu volte a trabalhar na empresa com ele agora. Tu topa? Eu assim, tu aceita? Eu assim, claro que eu topo, com certeza, não sei, pô, eu começo quando? Segunda? Ela, não, tu vai começar somente dia 1º. Aí isso, pessoal, no dia 1º do 6, porque foi 1º do 6, ainda peguei, pessoal, uma semanada de férias ali praticamente, exatamente, porque ele tinha que virar um mês, e lá começou a fazer o pagamento, acho que até o dia 30, fechava o mês, eles queriam que eu começasse assim no mês seguinte. E aí, pessoal, eu acabei indo na entrevista de emprego, lá na fábrica de frango, e falei a verdade, né? Eu agradeci por eles terem marcado assim em cima da hora, mas já tinham mais de 20 pessoas também para fazer a entrevista, tinha 5 vagas. Eu agradeci, fui até lá e agradeci, mas eu dispensei, porque eu já estava certo nessa empresa de novo. E aí essa pessoa foi uma situação que, por algumas horas, eu fiquei desesperado. Porque, pô, imagina, somente a carne trabalhando e eu desempregado. Pessoal, é complicado. Essa situação aí foi, como eu digo para vocês, tem coisas que acontecem, mas só Deus explica, sabe? A gente quer, sabe, explicar da nossa forma, do nosso jeito, mas tem coisas que, pô, sabe, ninguém explica Deus, ninguém explica as vontades de Deus, e isso foi uma vontade na nossa vida que aconteceu por causa, não de um erro meu, mas depois eu fiquei 11 meses nessa fábrica e só fui mandado embora, cabe ressaltar também, porque devido à guerra da Ucrânia e da Rússia, muitos clientes lá daquela região cancelaram pedidos ali, daquele material, e acabou o quê? Por exemplo, tinha 2 turnos, durante o dia e da madrugada. E tinha um senhor de 20 anos de casa, fazia o mesmo trabalho que eu fazia durante o dia. Aí ele veio para de dia, e ficaria eu e ele nas máquinas ali, sendo que uma pessoa dava conta, ou seja, uma pessoa de 11 meses para uma pessoa de 20 anos, é preferível que mande embora uma pessoa de 11 meses do que um de 20 anos. Isso é lógico, né? Vamos dizer assim, o valor que seria pago para ele seria muito maior se mandasse ele embora. Aí me chamaram, conversaram comigo, eu aceitei de boa, eu agradeci pelo tempo que eu fiquei lá, e logo o pessoal que eu saí dali, já fui atrás também de outro emprego, e no caso eles me deram um mês me pagaram um mês para me ficar em casa, mas nesse um mês, pessoal, o quanto de currículo que eu mandei, o quanto de entrevista que eu fui, mas falando sempre a verdade, ó, eu tenho esse mês para ficar, se me contratarem eu peço baixa e vou trabalhar. Aí apareceu essa outra empresa que eu fiquei até agora, olha, os caras, não é Brasil não, aqui é no interior, caminhonete, grandona ali. E assim, ó, eu fiquei, pessoal, daí
esse um mês recebendo em casa, né? E depois eu já procurando emprego, com certeza. Aí quando eu encontrei aquela vaga de emprego, onde eu fiquei nessa última empresa por 1 ano e 10 meses, eles me pediram 12 dias para fazer a assinatura do contrato dia 12/7, que seria o início da fábrica. E eu aceitei. Fiquei tranquilo, fiquei um mês recebendo. Quando eu acertei a minha vaga ali, faltava uma semana para acabar o meu mês, né? Caramba, tá estranho. Aí eu fiquei esses 12 dias, vamos dizer, desempregado, mas não era desempregado, eu já estava certo, já tinha ido lá assinar um pré-contrato, já estava tudo certo, já estava com a roupa da empresa, era só o dia para chegar para ir lá, né? E começar o trabalho. Essa foi a segunda situação que, pô, assim, pessoal, em menos de um mês aconteceu tudo isso na nossa vida, golpe, fomos enganados, fui despedido, mas depois fui recontratado. E a última situação que eu falo para vocês que, assim, pegou bastante pra gente foi agora o nascimento do Davi. Para quem não sabe, o Davi nasceu de 34 semanas. Ele nasceu, ele é um bebê prematuro. Hoje o Davi já está com 1 ano e 4 meses, não, 1 ano e 5 meses. Ele nasceu dia 12 de janeiro de 2024. Já fez 1 aninho e quase 5 meses, é verdade, pessoal. E assim, pra gente foi, pessoal, assim, porque a gravidez da Karen foi de risco, né? Que pra quem não sabe, né, a Karen trabalha no lar de idosos, faz bastante esforço. E a Karen teve uma complicação no parto, né, pessoal? Até mesmo antes, porque a Karen se afastou com 6 meses. A Karen tentou trabalhar o máximo que deu, até que chegou um dia onde a Karen teve, assim, teve que parar no hospital, né, por causa de sangramentos, e a gente não queria, tá louco nunca, né, que priorizar o serviço do que uma vida do nosso filho. Não, foi pra Karen, ó, Karen, fala com a doutora aqui de Vozela e fala, mostra pra ela, ó, mostra a situação, leva o exame e caramba. E a doutora falou, não, vou te afastar por gravidez de risco, não sei o que, não sei o que. Tu vai ficar afastada por um tempo determinado até o nascimento do filho de vocês. E depois tu vai pegar licença, normal. Pessoal, foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Porque assim, o Davi nasceu, pessoal, numa sexta-feira, sendo que na quinta-feira eu fui trabalhar na madrugada. Eu já estava nessa empresa fazendo horário rotativo. Não, tá fazendo horário fixo da madrugada. Era uma quinta para sexta. Quando a Karen me liga que ela tava passando mal em casa, eu deixei meu posto de trabalho, lá tava aí outro moço, né? Outro jovem que tava comigo lá, que tava eu e ele à noite. Ele já sabia trabalhar lá também na madrugada. Eu falei, ó, amigo, eu vou ter que ir, porque minha mulher tá passando mal, não sei o que. Avisei pro chefe, né? Pro chefe do turno lá, que seria de manhã. E aí, vim pra casa, pessoal, cheguei em casa, só arrumamos umas coisas aqui, na outra casa que a gente morava, e ó, tava correndo só com o Peugeot, não tinha nem o Dacia. Fomos pra Viseu, e pessoal, pra gente foi assim um susto enorme, porque, cara, chegou lá, a gente achou que ela fazer um exame, alguma coisa assim, e recebeu alta e ia vir embora. Aí chegou a enfermeira em mim, na sala ali, que eu tava com o José, assim, ó, pai, a mamãe vai ficar internada porque o bebê está virado, não está na posição correta. Vamos tentar fazer um parto normal, mas talvez não dê. Talvez seja feito cesariana. Mas como assim? Não sei. Não, mas vai fazer uma. Pode ficar tranquilo, despreocupado, que talvez só amanhã. Hoje pode ir pra casa e amanhã vocês voltam. Pessoal, no outro dia, levei o José pra escola. Aí chegou perto do meio-dia e tal. Eu fui fazer alguma coisa em Oliveira de Frades. Fui pegar algum documento, alguma coisa assim pra Karen. E a Karen me liga que tava indo pra sala de parto. Que já induziu o parto ali pra fazer cesariana, pessoal. Não contei tempo, sabe? Tipo, contatei uns amigos nossos para que nossa amiga, né, no caso, que trabalhava no lar idosa ali com a Karen, ela pegasse o José, quando já saísse da escola, ele ficasse com ele, fazer um favor pra gente, e eu fui lá pro hospital, pessoal. Chegando lá, só deu tempo de chegar na recepção e falar o nome da Karen e perguntar como tava. Ela falou assim, ó, pai, o bebê já nasceu. O bebê tá em observação, teve algumas paradas, complicação, pessoal, foi muito complicado, o Davi foi reanimado, sabe? E tipo, a gente, nossa, na hora eu desabei. E a Karen não conseguia ver o bebê porque, querendo ou não, ela tava sedada, né? Tipo, ela tava complicado. É complicado, se o cara fala isso, mas hoje tá tudo bem, graças a Deus, Davi tá bem, olha, tá forte, correndo, já aprendeu a andar, já tá falando bastante, quase igual eu. Mas assim, pessoal, foi uma situação muito difícil porque, como eu falei pra vocês, viemos pra cá, eu, a Karen e o José. Tivemos o Davi aqui, só nós quatro. Nós tínhamos nossos amigos, temos nossos amigos, temos, mas só que, assim, viemos sabendo de podia acontecer de tudo, né? E quando aconteceu essa do Davi, pessoal, a gente ficou praticamente sem chão, assim, sabe? Nesse tempo que a Karen ficou lá no hospital, que o Davi ficou em observação, ficou na UTI, né, pessoal? Ele nasceu com 2 quilos e 100.
nasceu bem pequenininho, 40 centímetros, pô, nasceu um pouquinho. Sabe, eu fiquei com o José em casa, eu tava levando o José pra escola, aí eu peguei baixa do serviço, né, pelo nascimento do Davi. Eu optei por ficar em casa os 42 dias, porque eu não sabia quanto tempo que a Karen ia ganhar alta e o Davi, aí acabou ganhando alta com 21 dias. E, pessoal, foi complicado no começo aqui, o nascimento do Davi foi difícil pra gente. Mas, graças a Deus, né, graças a Deus, eu digo que tudo acontece por um motivo, sabe, pessoal? Isso nos fortaleceu mais e mais como família. Por isso que eu digo, eu priorizo, pô, podem falar o que quiserem, eu priorizo minha família. Trabalho vai e vem, serviço, pessoal, o que mais tem aqui. Só não trabalha quem não quer, porque serviço tem de sobra. Tá? Quem quer trabalhar no conforto, não fazer nada, aí eu acho que tá meio, o caminho tá meio atrapalhado. Só se o cara vier pra cá com puta currículo, com baita currículo assim, o cara vier pra cá com serviço garantido, alguma coisa que já venha certo. Porque senão, pessoal, é chão de fábrica, é lar de idosos, é restaurante, digamos o que, a entregas, pessoal, pessoal, é correria, não tem aqui, não tem aliviar. Que o trabalho mais leve aqui esquece, sabe? Tipo, até mesmo o que eu digo pra vocês. Aqui, pessoal, nos fez mais fortes, né? Tanto no lado pessoal, né, quanto no lado família, sabe? Porque eu falei pra Karen, olha, Karen, essa situação do Davi fortaleceu mais ainda, porque, pô, vamos dizer assim, eu tive que ficar com o José esse tempo todo, cuidando do José, fazendo comida, limpando a casa. Não que eu não faça isso, pessoal, eu faço isso. Eu sou homem para admitir, eu faço isso desde os meus 17 anos que eu me viro sozinho. Eu fui morar sozinho com 17 anos, quando a minha avó faleceu. Meu avô conheceu logo uma senhora em seguida e eu fiquei sozinho na casa, mas eu não conseguia ficar naquela casa onde minha avó faleceu, sabe? Eu fui morar numa casa que minha avó me deu em vida e fui morar sozinho com 17 para 18 anos. E aí, dali, pessoal, em diante, me criei, pessoal, assim, ó, eu vivi a vida que eu queria viver, mas, tipo assim, da forma correta, desde meus 17 para 18 anos, até meus 24 a 25, quando eu conheci a Karen. Eu vivi sozinho, pessoal, eu não tenho vergonha de falar, eu lavava minha roupa, fazia minha comida, e olha, sozinho. Por isso que eu digo, eu com o José já estava meio habituado, assim, digamos assim, porque eu tinha que cuidar dele, tinha que cuidar da casa, mas assim, também tínhamos que, eu e a Karen combinamos que não ia ficar caro, né, todo dia ir lá no hospital e voltar, para ficar lá meia hora, uma hora que seja, porque eu falava assim, ó, cara, eu vou no máximo aí 2 vezes na semana, 2 vezes na semana o cara vai, sexta, sábado ou domingo, não tinha como dormir lá, né, pessoal, aí a gente tinha que voltar para casa, e o Peugeotzinho, o carro guerreirinho, mas é o carrinho velhinho, eu falo pra Karen, não, cara, então vamos fazer assim, 2 vezes na semana eu vou pra lá com o José, ficamos ali o máximo de tempo possível, porque também só abria as visitas a partir do meio-dia, não podia, precisava tipo que ir de manhã, a gente ia a José depois do meio-dia, quando o José não tinha aula, o José normalmente tinha aula até as 5, aí a gente ia na sexta-feira ali eu até falava com o professor José para ele largar ele às 3h30, para ele passar mais tempo lá, para poder ver o Davi, ver a Karen, né, mas assim, são coisas, pessoal, que acontecem, mas a gente, olha, passou perrengue. Foi complicado, mas hoje só dou glória a Deus. Porque Deus, pessoal, nos fez mais forte como família, sabe? Isso é muito bom. Isso nos fortaleceu bastante. E é isso aí, pessoal. Eu não vou alongar mais o vídeo, que já ficou longo, com 3 situações complicadas pra gente. 3 situações assim que, olha, se a gente não tivesse focado, não tivesse assim, Deus com a gente, sabe? Não tivesse assim um objetivo certo e Deus assim ter colocado a mão, sabe, pessoal? Porque eu digo que tudo acontece porque Deus já escreveu, sabe? Não adianta a gente querer mudar o destino, porque o destino já está traçado, sabe? Tudo, tudo, tudo. Então, ó, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, pessoal. Pô, manda um comentário que eu respondo. No medida do possível, eu tô tentando responder todo mundo. Só tenho a agradecer a todo mundo que é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve. E tamo junto, pessoal. Esse foi o vídeo aqui dessa semana, sexta-feira. Eu queria passar para vocês algumas situações que pode acontecer com qualquer um, mas aconteceram conosco e a gente superou, né? Situações até que, por um lado, foram trágicas, vamos dizer assim, complicadas, mas algumas assim que a gente passou, que eu falo para vocês que tem que tirar o lado bom das coisas, né? Tem que sempre tirar o lado bom de todas as situações, porque isso aconteceu, foi por um motivo, né? Então, ó, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!